Irmãos, nesta semana eu recebi um telefonema. Algumas pessoas me telefonaram querendo conversar comigo e eu recebi um convite que eu vou estender a vocês. Eu até enviei pelo aprisco também o convite. O Cauã me orientou a falar disso nesse momento, porque para que eles aproveitem depois a gravação do que... É isso, né, Cauã? É agora que é o momento melhor para falar. Ok, então é para gravar isso, é para eles gravarem isso. Ok, há uma companhia de viagens chamada Be My Guest, é uma agência de viagens de cristãos, e eles me chamaram esta semana. Eu fiquei muito surpreso, porque eu conhecia um pouco um dos donos, os outros eu não conhecia, eram 3 pessoas, e eles me convidaram para conversar, e eu fiquei muito surpreso, porque eles pediram para que eu participasse com eles de uma viagem até Istambul e de lá para Israel, fazendo, na realidade, realizando um trabalho de ministração do ensino bíblico nas terras bíblicas. Eles pediram, eles dizem que eles têm guias em Israel mesmo, guias turísticos, profissionais muito bons, mas eles precisavam de um homem que pudesse fazer a conexão entre os locais bíblicos e o texto bíblico. Eles sentem que muitas viagens são feitas para Israel e não há essa compreensão, não há essa conexão. E eles, preocupados, sendo crentes como são, preocupados com a educação mesmo cristã das pessoas, eles são crentes sérios, preocupados em fazer da viagem um instrumento de edificação, de instrução, de conhecimento bíblico. Eles se preocuparam em ter essa dimensão, ter alguém que pudesse fazer essa conexão entre os locais bíblicos e os textos que falam sobre esses locais. Então pediram para que eu viajasse com eles, fazendo isso, né? E vai ser nos dias 9 a 19 de janeiro. Eu fiquei muito feliz, porque eu vou poder conhecer as terras bíblicas a custo zero. Não vou ganhar dinheiro nenhum com isso, mas vou poder conhecer os locais ali e fazendo o que eu mais gosto, que é ensinar a Bíblia exatamente nos lugares de que eu tanto falo. Então foi um presente de Deus para mim. Eu quero levar a Simone também. Estamos pedindo a Deus para que abra essa oportunidade também para a Simone ir. A Simone, eu não sei se ela quer ir, não? Talvez ela queira ir, não sei. Mas eles fizeram isso e disseram: pastor, convide os irmãos da sua igreja. Quando eles falaram isso, eu fiquei muito empolgado, porque seria muito bom se eu pudesse viajar com a igreja Redenção inteira, né? Nós fecharmos a igreja nesses 10 dias e todo mundo ir para Israel. Seria maravilhoso isso. Eu sei que não dá, né? Mas eu enviei a mensagem no WhatsApp para o grupo da igreja, dando as informações sobre isso. E os irmãos que quiserem participar, né, eu não sou o organizador do evento. Alguns já deram para mim: pastor, você parcela? Mas eu não sou. Eu não sou o organizador do evento. Eu não cuido disso. Eu estou indo como alguém que vai prestar um serviço a eles. É isso que eu vou fazer. Eu não estou organizando nada, não estou ganhando dinheiro com isso, nada disso, nada. Eu estou indo para realizar essa ministração apenas lá com eles lá. Eles é que cuidam disso, eles é que têm essas coisas todas. Então, naquele filminho que eu mandei para vocês, tem ali o site e os contatos todos que eu mandei para os irmãos. Então, se os irmãos quiserem participar, em janeiro, vai ser algo muito enriquecedor para nós. Eu acho que seria muito gostoso passarmos esse tempo juntos ali. Vai ser bom para mim estar lá, mas com vocês seria muito melhor estar lá. O filminho vai passar, pode passar agora o filminho? Eu vou passar o filminho agora, porque muitas pessoas assistem o nosso culto, pessoas de outras partes, outras cidades, outros bairros e até outros estados do Brasil, até de fora do Brasil. Nós temos audiência em mais de 100 países. Então, pode ser que alguém dessas regiões queira ir também e não recebeu o aviso no WhatsApp, claro.
Então eu vou passar o filminho. Se você que está assistindo aí em casa quiser participar também, você tem aí os contatos. Você pode também ver esse filminho no nosso site. Acho que a partir de amanhã, né, Pastor Thomas? Já vai estar no nosso site esse filminho lá com os contatos. Então eu vou mostrar o filminho para que as pessoas em casa também possam ver e aqueles que não receberam no WhatsApp possam ver também. E fiquem com vontade de ir. Eu vou querer ir. Aí faça um esforço aí e vá para ficar com a gente lá esse tempinho gostoso lá em Israel. Vamos assistir o filminho, são 2 minutinhos apenas. Aí está. Quem sabe dê certo e nós viajemos juntos para Israel. Vai ser uma alegria estar com os irmãos lá, quem sabe. Irmãos, nós vamos falar sobre Gênesis 9, de 8 a 17. Vamos dar seguimento ao que nós começamos há 2 semanas atrás, falando sobre esse texto, Gênesis 9, 8 a 17. O texto é conhecido e eu dividi o texto em 3 partes. Os irmãos devem se lembrar disso. Eu disse que esse texto tem 3 pronunciamentos. E por meio desses 3 pronunciamentos de Deus, uma aliança é estabelecida, uma aliança é instituída. Então, nós dividimos esse texto da seguinte maneira. Nós vimos aí nos versículos 8 a 11 de Gênesis 9, de 8 a 11, nós demos o título a essa porção, Gênesis 9, 8 a 11, demos o título de O Pronunciamento da Fixação da Aliança. Nós chamamos de aliança noédica. É a aliança que Deus fez com Noé e por meio de Noé com toda a humanidade, e não somente com os seres humanos, mas com todos os seres vivos. Deus fez uma aliança ali com Noé, através de Noé, com todos os seres vivos, com a humanidade, com todos os animais e tudo mais, de não mais destruir a terra com águas de dilúvio. E nós vimos então aí o pronunciamento da fixação da aliança. Nós estudamos os versículos 8 a 11. E nós falamos sobre isso no sermão aqui. Comentei sobre esses versículos por cerca de 1 hora. Não vou falar de novo sobre esses versículos, porque já falei bastante e os irmãos têm o sermão gravado. Nós também dissemos que a segunda parte, o segundo pronunciamento que aparece no texto, são 3 pronunciamentos. O segundo pronunciamento está nos versículos 12 a 16. E esse pronunciamento é o pronunciamento sobre o sinal da aliança. Prestem atenção nisso. Há um pronunciamento sobre o sinal da aliança. O sinal da aliança é importante porque ele formaliza a aliança. Ele dá a aliança, que é um ato solene, a aliança é um ato solene, ele dá, o sinal dá à aliança esse
toque de formalidade que está presente em todo ato solene. Todo ato solene é marcado por solenidade. E nós temos no sinal da aliança esse toque de solenidade, de algo que acontece de forma cerimonial e oficial, e é selado por meio desse sinal. Os versículos 12 a 16 falam do sinal da aliança, e nós vamos estudar esses versículos hoje, se Deus permitir. Nós vamos estudar o versículo 12 só. E a última divisão, o último pronunciamento desse trecho, pronunciamento de Deus nesse trecho, é o pronunciamento da recapitulação da aliança. A aliança é recapitulada no versículo 17. Aí existe uma recapitulação, o versículo 17 faz essa recapitulação. É uma aliança muito importante, é por causa dessa aliança que nós estamos vivos hoje. Se não fosse essa aliança, todos nós já teríamos morrido afogados há muito tempo, todos nós. Várias vezes na história humana, Deus destruiria a humanidade, toda a carne, com águas de dilúvio. Se nós considerarmos a história dos fracassos da humanidade e da pecaminosidade humana, Deus destruiria o mundo diversas vezes. Eu acho que teria um dilúvio por dia. Seria um dilúvio por dia. Porque o pecado que nós vemos crescendo e se espalhando mais e mais atinge proporções que é bem provável que os homens dos dias de Noé ficassem escandalizados se vissem o que nós temos visto, ficassem assustados se vissem o que nós temos visto. Então, nós devemos reconhecer a importância desse pacto e o modo como ele é realçado e repetido e enfatizado e recapitulado ao final como um sinal da sua importância. Muito bem, então nós temos esses três pronunciamentos: o pronunciamento da fixação da aliança, o pronunciamento acerca do sinal da aliança e o pronunciamento da recapitulação da aliança. Eu quero eu quero continuar traçando. Os irmãos têm aí o esbocinho, passei o esbocinho para vocês, mas eu quero continuar traçando, irmãos, um paralelo a isso que eu estou falando. Eu quero traçar um paralelo a isso que eu estou falando, e eu quero que isso fique muito claro na mente de vocês. Eu falei sobre esse esboço, e agora eu vou falar sobre algo ao lado disso. Eu quero realçar algo que está ao lado disso. E o que eu quero realçar que está ao lado disso é a realidade do novo pacto. O que nós temos aqui é o primeiro pacto mencionado na Bíblia. E a Bíblia apresenta diversos pactos. Mesmo no livro de Gênesis aparecem outros pactos. Nós temos, por exemplo, o pacto de Deus com Abraão, que aparece no capítulo 12, que aparece no capítulo 15. Nós temos no Pentateuco mais pactos. Nós temos o pacto de Deus com o seu povo no Sinai, a aliança da lei, a aliança do Sinai. Nós temos esse pacto também na Bíblia. Temos um pacto de Deus com Davi. E de forma que essas coisas, esses pactos, eles aparecem diversas vezes na Sagrada Escritura, e nós temos também o novo pacto, que é o pacto que nos alcança. Então, ao ter mencionado esse primeiro pacto, que é o pacto noédico, e que é o pacto acerca do qual esse texto fala, eu quero que os irmãos acompanhem juntos comigo uma realidade paralela, que é a realidade do novo pacto. Por que eu quero enfatizar isso com vocês? Porque esse tema na Escritura é fundamental para que nós conheçamos e compreendamos toda a Bíblia. É importante que nós saibamos que nós somos participantes não somente do pacto de Deus com Noé. Não somos beneficiados somente pelo pacto de Deus com Noé, que nos ajuda a não morrermos todos afogados em águas de dilúvio. Nós somos beneficiados também por um outro pacto. E eu gostaria que isso ficasse muito frisado na mente dos irmãos. Na semana que eu falei sobre o primeiro ponto, eu realcei essa realidade do novo pacto.
mas eu não sei se eu realcei o suficiente, se ficou claro. E eu quero que os irmãos assimilem isso, grifem isso nas Bíblias de vocês, para que isso fique bem marcado no coração de todos, para que todos entendam essa realidade da nova aliança. Essa nova aliança, ela é tão importante, ela faz tanta diferença na nossa vida, que o próprio Senhor Jesus disse: olha, o meu sangue é o sangue da nova aliança. Ele falou sobre isso. E nós temos então que compreender esse paralelo. Nós temos sim o benefício do pacto de Deus com Noé, mas nós somos beneficiados também pela nova aliança. E os irmãos devem se lembrar, espero que não tenham se esquecido, que essa nova aliança, acerca da qual eu estou falando agora, ela está presente, ela é mencionada em Jeremias 31, de 31 a 37. Então, nós vamos olhar para esse texto de forma paralela agora, para que os irmãos acompanhem e reforcem na sua mente a realidade da nova aliança. Prestem atenção em Jeremias 31, de 31 a 37. Vejam o que diz o texto bíblico. Nós temos a aliança noédica, ela nos beneficia, e nós temos também a nova aliança, que também nos beneficia. Mas observem com atenção de que consiste essa nova aliança. Prestem atenção nisso. Jeremias 31, abra a sua Bíblia e acompanhe aqui as coisas que são ditas aqui sobre a nova aliança. Note que essa nova aliança, ela é firmada, a princípio aqui, com um povo específico, o povo de Israel. O povo de Israel é o povo que é o alvo dessa aliança chamada nova aliança. Esse é o povo com que Deus fará, é uma aliança futura. Deus fala de uma aliança futura com Israel. Vejam aqui o que diz o texto em Jeremias 31. Isso ainda não se cumpriu. O texto diz assim no capítulo 31 de Jeremias, no versículo 31, fala assim: eis aí vem dias, diz o Senhor. Esses dias não chegaram ainda. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Essa aliança não foi firmada ainda, não aconteceu. Vejam como ela será. Versículo 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Aqui ele fala da aliança da lei, dada no Sinai. Ele diz: a aliança não será como essa da lei, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. E aí ele diz aqui o que ele fará quando essa nova aliança se cumprir. Ele diz: na mente lhes imprimirei as minhas leis. Ele vai fazer isso com Israel. É uma promessa dada a Israel. Também no coração lhes inscreverei. Ele fará isso com Israel. Ele não fez isso ainda com Israel. Esse texto é um texto que se aplica a Israel. O versículo 31 realça que é algo para Israel e Judá. E diz: eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Versículo 34. Vejam o efeito da aliança. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. A aliança, então, a nova aliança envolveria, com Israel envolverá uma mudança de coração, uma transformação dentro de cada israelita, e o perdão dos seus pecados, de toda a nação. É uma promessa que Deus faz aqui, uma aliança que Ele diz que vai fazer no futuro com a nação de Israel. E Ele prossegue dizendo que isso nunca seria anulado. Existem teólogos que dizem que isso foi anulado, e que a igreja tomou o lugar de Israel nessa aliança.
Mas vejam o que diz o versículo 35. O versículo 35 diz que isso não pode ser anulado. O versículo 35 diz que isso não será jamais anulado. Então diz assim o versículo 35, prestem atenção, diz assim: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Ou seja, essa nação sempre será minha. Eu vou transformá-los, eu vou perdoá-los, e eles serão uma nação diante de mim para sempre. Versículo 37, assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Ou seja, nada que Israel faça anula essa aliança. Ele diz, olha, nem mesmo se o céu puder ser medido, nem assim eu vou rejeitar o povo de Israel. E eu vou fazer essa aliança com esse povo um dia. Um dia eu vou transformar o coração de todos eles e vou perdoar o seu pecado. Virando a página da sua Bíblia, no capítulo 32, você vê mais um elemento dessa aliança, da nova aliança. E diz no capítulo 32, versículo 37, ele diz, versículo 37, Jeremias 32, prestem atenção, vejam o que Deus fará com o povo de Israel. Eis que eu os congregarei de todas as terras. Os judeus estão espalhados pelo mundo. O texto aqui diz que ele vai congregar todos eles. É uma promessa que ele está fazendo que nunca se cumpriu. Para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação, tornarei a trazê-los a este lugar e farei com que nele habitem seguramente. E prossegue no versículo 38. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ele vai reunir todo o povo em Israel, vai juntá-los todos ali, e ele prossegue no 39, repetindo o novo pacto. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Essa é a nova aliança. Uma aliança futura, que Deus fará com Israel. Ele vai ajuntar esse povo, vai colocar esse povo na sua terra, esse povo que está espalhado pelo mundo todo, no Brasil está cheio. Ele vai reunir todos eles, levar de volta a sua terra, vai transformar o coração desse povo, vai haver uma conversão nacional, todos crerão no Messias, todos serão transformados, um coração novo, um espírito renovado, e servirão ao Senhor ali na terra, seguros para sempre. Terão seus pecados perdoados, e serão todos novas criaturas. Isso nunca aconteceu. Por causa disso, muitos dizem não, Deus cancelou esse pacto. Deus cancelou essa aliança. E isso aqui agora se aplica à igreja. A igreja tomou o lugar de Israel, isso não vai acontecer com Israel nunca. Deus rejeitou Israel. Mas o apóstolo Paulo diz o contrário. Ele fala, porventura rejeitou o Deus do seu povo? Ele responde, megenoito. De modo nenhum, é a negação mais forte que há na língua grega, no grego koiné. Megenoito, de maneira nenhuma, de forma nenhuma, Deus não rejeitou o seu povo, ele diz. E
Nós aprendemos, portanto, nos próprios textos proféticos, que essa aliança é perene, ela é irrevogável. Enquanto houver dia, ela estará em vigor. Deus nunca cancelará essa aliança. É a nova aliança, que perdoa pecados e transforma o coração do povo de Israel. Mas quando nós seguimos no estudo da palavra de Deus, nós nos deparamos com a menção da nova aliança novamente no Novo Testamento. Nós deparamos com a menção dela. O Senhor Jesus Cristo, em Lucas 22, nos versículos 19 a 20, veja na sua Bíblia essa realidade. Lucas 22, 19 e 20. O Senhor Jesus diz assim, veja, Lucas 22, 19 e 20. Ele diz assim: e tomando um pão, Lucas 22, 19. E tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. A nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Aqui o Senhor Jesus afirma que a nova aliança, para ser viabilizada, para acontecer, era necessário o selo do sangue de Jesus. Porque como o pecado poderia ser perdoado? Como as pessoas poderiam ter o seu coração transformado, se não pelo sacrifício de Jesus? Então o Senhor Jesus afirma aqui que o seu sangue é o sangue da nova aliança. Então nós pensamos, então agora nós sabemos como essa nova aliança será viabilizada um dia. O sangue que a sela, o sangue que a possibilita para perdão de pecados e transformação do coração, esse sangue já foi derramado. Essa aliança já pode ser firmada, porque o sangue que a sela e que a viabiliza já foi derramado. O Senhor Jesus derramou o seu sangue, abrindo as portas para que a nova aliança seja implementada. Mas isso não é o único fator que nos surpreende. O outro fator que nos surpreende é percebermos, quando nós lemos o Novo Testamento, seguimos em frente, o que nós percebemos é que existem alguns elementos da nova aliança que já são experimentados hoje por pessoas que não são judias. Alguns elementos da nova aliança estão se cumprindo agora em pessoas que não são israelitas. Como isso pode acontecer? Mas a palavra de Deus mostra isso. Sem anular o cumprimento futuro aplicado a Israel, sem anular os outros elementos da aliança que não estão se cumprindo agora, mas que fazem parte da aliança, alguns elementos estão acontecendo agora, hoje. Ou seja, é possível, milagrosamente, curiosamente, é possível que pessoas não israelitas, pessoas não judias, é possível que elas participem da nova aliança em alguma medida agora. É como se elas fossem uma amostra antecipada do que vai acontecer com a nação de Israel no futuro. Onde a Bíblia fala sobre essas coisas? Em Hebreus, no capítulo 8, os irmãos se lembram, nós mencionamos esse texto, Hebreus 8. Hebreus 8 cita Jeremias 31. Veja o que o texto diz, Hebreus 8, nos versículos 6 em diante. Veja o que diz aqui, Hebreus 8, 6. O texto diz em Hebreus 8, 6, que a nova aliança mencionada por Jeremias foi viabilizada pela obra de Cristo. Ele é o mediador dessa aliança. Ele diz, veja versículo 6, Hebreus 8. Agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança, a aliança da lei, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda, que é a nova aliança. E de fato, repreendendo-os, diz,
E aí vem a menção de Jeremias 31, que é a menção da nova aliança. No texto que nós lemos em Jeremias 31, ele cita: eis que vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E ele prossegue falando sobre essa aliança, dizendo que Jesus é o mediador dela. E ele menciona no versículo 13, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Ele está dizendo aqui que essa nova aliança, ela já está vigorando, de modo que a antiga aliança já se tornou obsoleta. Virem a página da Bíblia e cheguem no capítulo 10 de Hebreus. Hebreus 10, versículo 14. Vejam o que diz aqui. Notem o benefício dessa aliança nova já sendo aplicado agora. Note, o texto diz assim: porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre, vejam, aperfeiçoou para sempre, é o que a nova aliança fará com os judeus. Aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Está dizendo aqui que é possível já a nova aliança surtir efeitos em pessoas que estão sendo santificadas. E diz o texto: e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, e aí cita Jeremias 31, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no meu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão de pecados, já não há oferta pelo pecado. O autor de Hebreus aqui está dizendo que isso já está acontecendo com os crentes. Ele diz, os crentes já estão desfrutando de Jeremias 31. Mas nós não somos judeus. Nós somos israelitas. Nós aprendemos em Jeremias 31 que essa é uma aliança que é dada aos israelitas. E envolve reuni-los, reunir todos eles. E converter todos eles. E dar um coração novo para todos eles. E fazer com que eles habitem seguro na terra da promessa, que nós todos vamos visitar em janeiro. Amém? E envolve estarmos ali, eles estarem todos ali, reunidos na terra da promessa, para sempre, seguros, com o coração transformado e com seus pecados perdoados. Jeremias 31 afirma, isso vai acontecer, eu vou fazer isso com o meu povo de Israel, eu vou fazer isso com o povo de Judá. Isso chegará esse dia, eu vou reuni-los e eu vou transformá-los. E essa nação será uma nação na minha presença para sempre. E quando nós chegamos em Hebreus 8, Hebreus 10, nós vemos o autor de Hebreus dizendo, olha, há alguns benefícios, o perdão de pecados, a transformação do coração, já está acontecendo em vocês. Mas como? Como isso é possível? Como é possível que nós, não sendo judeus, não sendo israelitas, e fora de tempo, porque é algo reservado para o futuro, como nós podemos desfrutar disso agora? Como é possível isso? E irmãos, é importante descobrir como é possível isso. Porque participar da aliança de Deus com Noé é bom. É bom. Porque nos livra de morrer por afogamento. Isso é bom. Eu me sinto bem aliviado. Ainda mais com as enchentes de São Paulo. Isso me deixa bastante aliviado. Mas, ser participante da nova aliança me livra de coisas muito piores. Ser participante da nova aliança me livra de mim mesmo. Ser participante da nova aliança me livra do meu coração mau. Ser participante da nova aliança me livra da culpa dos meus pecados. Eu disse na semana retrasada, a aliança com Noé livra da água, mas a nova aliança livra do fogo. O benefício é muito maior. Quando eu participo da nova aliança, lavado pelo sangue de Cristo, e entro para esses benefícios fora de tempo, adiantados da nova aliança, esses benefícios a princípio reservados para a nação judaica no futuro, e eu começo a participar deles agora. Quando acontece isso, eu tenho meu coração transformado,
a minha mente transformada, o meu pecado removido, a minha paz com Deus estabelecida. Ou seja, eu sou o homem do futuro. Eu sou o homem do futuro. Eu sou hoje aquilo que Deus fará na nação de Israel amanhã. Você pode dizer para um judeu: eu sou você amanhã. Eu sou você amanhã. Amanhã toda a nação de Israel vai experimentar essa transformação que eu já estou experimentando. Um coração novo e o perdão de pecados. E aí vem a pergunta. Aí vem a pergunta importante. Para todos que estão aqui e para os que estão em casa. Como eu faço para entrar para essa aliança que não é para mim? Como eu faço para entrar agora numa aliança que é para amanhã? Como eu faço? Existe um versículo na Bíblia, irmãos, que é muito intrigante. Num livro fácil de entender, mas é um versículo intrigante. Eu já ouvi diversas explicações desse versículo, e algumas até engraçadas. Não tem nada a ver. Mas existe um versículo na Bíblia, em João 3, capítulo muito conhecido, João 3, 5. Esse versículo é muito intrigante, mas ele ensina como entrar para a nova aliança. Vamos olhar. Prestem atenção. Estão todos entendendo o que eu estou falando, né? Estão? Todo mundo? Estão acompanhando? Vejam aí, João 3, 5. Como eu posso participar dessa aliança que é para outro povo, para outra época? Como eu posso participar disso agora? Vejam que Jesus diz em João 3,5, ele fala assim para Nicodemos. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Você já nasceu da água e do Espírito, dos dois. O texto está dizendo, e o texto fala do reino de Deus. Quem participará do reino? Aqueles que pertencem à nova aliança. É a nação de Deus, é o povo de Deus. O texto está dizendo, para você participar dos benefícios da nova aliança, sendo parte do reino, você tem que nascer da água e do Espírito. E o que significa isso? Bem, eu já ouvi explicações litúrgicas. Você tem que nascer da água no sentido de você ser batizado aqui no batistério. Isso é nascer da água. Você entra no batistério, o pastor batiza você, você nasce da água. Pronto, nasceu da água. Agora falta nascer do Espírito. Aí você aceita Jesus, Jesus passa a habitar no seu coração, pronto, você nasceu do Espírito. Qual o problema com essa explicação? Regeneração batismal, salvação pelo batismo na água. Alguém para ir para o céu precisa ser batizado? Não. Qual é a maior prova disso? Vocês conhecem, né? O ladrão na cruz, ele não foi batizado e está no céu. Até no céu tem ladrão, vocês acreditam nisso? Tudo bem que ele foi transformado, né? Mas até no céu tem ladrão, né? Está lá, né? Mas notem, essa explicação litúrgica, cerimonial do texto, ela não se encaixa no ensino geral da Bíblia. Ela não se encaixa na soteriologia ortodoxa. Salvação pelo batismo não dá. Eu já ouvi uma explicação médica, dizendo o seguinte: você tem que nascer da água. Essa água é o líquido amniótico. Então você tem que nascer fisicamente. Isso é fácil, todo mundo aqui já nasceu fisicamente. Não é problema para ninguém, né? E
depois nasce espiritualmente. Essa explicação realmente é de doer, porque eu não sei nem o que comentar sobre isso. Seria uma grande obviedade dizer isso aí. É claro que alguém tem que existir, alguém tem que vir a este mundo para poder um dia pertencer ao reino de Deus. É óbvio isso. Então, é claro que o autor bíblico, Jesus aqui, dizendo essas coisas, não se refere absolutamente a nada disso, quando ele fala sobre nascer da água e do Espírito. Então, o que significa João 3,5, quando Jesus diz nascer da água e do Espírito? A resposta para isso está num texto do Antigo Testamento. Jesus está fazendo alusão a um texto do Antigo Testamento, que é um texto de Ezequiel, do profeta Ezequiel, contemporâneo de Jeremias. O profeta Ezequiel, ele falou sobre a nova aliança. E vejam o que ele falou sobre a nova aliança, prestem atenção. E é isso que Jesus tem em mente aqui. Veja Ezequiel 36, 25 a 27. É aqui que nós encontramos o significado de nascer da água e do Espírito. Jesus estava pensando em Ezequiel 36 quando disse isso. Veja o que ele fala, Ezequiel 36, 25 a 27. O texto diz assim, Ezequiel 36, 25 a 27. Ele diz, começando pelo versículo 24, vejam a nova aliança, 24. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra, ele diz. E vejam 25. Então, aí vem uma figura de linguagem agora. Então aspergirei água pura sobre vós. Vejam, é preciso nascer da água. Quando Jesus menciona água, ele traz à mente daquele líder judeu um texto conhecidíssimo dele. Eu aspergirei água sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Quando ele fala, é necessário alguém nascer da água, ele está dizendo, é necessário que alguém seja purificado de toda a sua imundícia e de todos os seus ídolos. Só assim alguém pode ver o reino de Deus, se alguém for purificado, como é dito em Ezequiel 36, 25. Por isso ele fala, é preciso nascer da água. Que água é essa? É a água mencionada aqui figuradamente. É a purificação das iniquidades, das imundícias, das idolatrias. E aí ele prossegue, dar-vos-ei coração novo, parece que ele está copiando Jeremias 31. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne, é o novo pacto. Porei dentro de vós o meu espírito. É necessário nascer da água, e é necessário nascer do Espírito. E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. E ele prossegue dizendo na sequência, habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo. Ele fala das bênçãos desse reino. E o multiplicarei e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. 31. Essa parte é a parte que eu acho mais bonita. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Vocês serão alcançados pela água e serão alcançados pelo Espírito. E vocês serão purificados pela água que eu vou aspergir sobre vocês. E vocês serão habitados pelo Espírito que eu enviarei.
E isso acontecerá de tal maneira que vocês sofrerão uma transformação radical. E vocês terão nojo dos seus pecados. O coração de vocês vai mudar. Vocês terão outro coração. E vocês terão nojo das suas iniquidades e das suas abominações. Então Jesus, se lembrando desse texto, da água, do Espírito, ele diz a Nicodemos: para alguém ver o reino de Deus, é necessário que aconteça com ele o que Ezequiel disse. É preciso provar a água e o Espírito. É preciso ser aspergido pela água e habitado pelo Espírito. É preciso nascer da água e do Espírito. É preciso ser purificado e habitado. É preciso ter os pecados perdoados e o Espírito Santo habitando no coração. Nicodemos disse: como? Como? Como eu posso já participar da água e do Espírito da nova aliança? Como? Então, o capítulo 3 prossegue. E é pronunciado então o versículo mais famoso da Escritura, dizendo: é simples. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê seja transformado pela água e pelo Espírito. Todo aquele que nele crê nasça da água e do Espírito. Todo aquele que nele crê seja perdoado, transformado e habitado. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É assim que se entra para a nova aliança. Você já entrou para a nova aliança? Essa é a pergunta mais importante da vida. Você entrou para a nova aliança. Quando eu era seminarista, Palavra da Vida, 1983, 84, existia um personagem folclórico no seminário. Era a vovó Doroteia Thompson. Vovó Doroteia Thompson, esposa do reverendo Thompson, muito conhecido na época, mas eu não conheci, porque quando eu cheguei no seminário fazia 1 ano que ele tinha falecido. E a vovó Doroteia Thompson, ela tinha um ministério. E o ministério dela era orar para que os alunos encontrassem um cônjuge. Por causa disso, a casa da vovó Doroteia era a casa mais visitada do seminário. Porque todos os alunos iam pedir oração para ela. Só eu que nunca fui. Não estou brincando, eu fui muitas vezes. E Deus respondeu de forma maravilhosa. Mas todos íamos lá. Vovó Doroteia Thompson, as pessoas, a gente ia meio escondido. Ninguém queria ser visto entrando na casa da vovó, porque tinha vergonha. Então a gente ia como Nicodemos, de noite. De noite nós íamos na casa da vovó Doroteia Thompson. E chegávamos ali e compartilhávamos as nossas expectativas. E a vovó Doroteia Thompson, 90 anos de idade, nos ouvia bondosamente, uma simpatia. Que saudades da vovó Doroteia, que saudades. Como faz falta uma vovó Doroteia para os jovens de hoje. Eu tive o privilégio de ser beneficiado pelo ministério da vovó Doroteia. As vovós de hoje não se importam muito com isso, se importam com outras coisas. É triste ver isso, mas a vovó Doroteia Thompson, ela orava por nós, e ela nos aconselhava, e nós falávamos das nossas lutas emocionais, das nossas paixões pelas moças que não ligavam para nós. Se bem que as moças todas viviam atrás de mim no seminário, isso não era um grande problema. Estou brincando, não era assim não.
Nunca namorei no seminário, nunca namorei. A vovó cansou de orar por mim e desistiu. Né? Mas eu me lembro até hoje, na hora que ela ia orar, ela fazia assim, ela orava assim, ela dizia assim: Senhor, abençoa o Marcos nessa área e nessa decisão e nessa realidade, que é a segunda realidade mais importante da vida humana. E quando ela acabava a oração, nós dizíamos: qual é a primeira mais importante? E ela dizia: a segunda é a aliança com sua esposa, mas a primeira é a aliança com Jesus. Essa é a primeira. Mais importante do que o casamento, mais importante do que qualquer coisa. E aí voltamos à pergunta: como eu faço para participar dessa aliança? E o Senhor responde: todo aquele que nele crê tem a vida eterna, é lavado, é habitado, nasce da água de Ezequiel, nasce do Espírito do novo pacto, tem o coração transformado, tem os pecados perdoados, tem as iniquidades purificadas e passa a ter nojo das suas abominações. Você já pertence à nova aliança? Já entrou para ela? Essa é, conforme aprendemos com a saudosa vovó Doroteia Thompson, o fator mais importante, a aliança mais importante, a realidade mais importante desta vida. Porque a aliança com a minha esposa Simone vai se findar com a morte de um de nós dois. Mas a minha aliança com o Senhor terá reflexos eternos. E se você não tem uma aliança com Ele, se você não tem com Ele a aliança da água e do Espírito de Ezequiel, isso terá reflexos eternos também para a sua infelicidade, tormento e desgraça sem fim por toda a eternidade. Isso não pode acontecer. Hoje, se aproxime do Senhor e diga: Senhor, eu quero entrar numa aliança com o Senhor, na nova aliança. Eu quero nascer da água de Ezequiel. Eu quero nascer do Espírito. Eu quero receber o Salvador. Quero ter o coração transformado e ter nojo das minhas iniquidades. Quero nascer de novo. Eu quero isso. Eu creio no Salvador. Salva-me. Eu quero entrar nessa aliança com o Senhor. Eu quero antecipar agora, provar agora dessa aliança futura que o Senhor fará com o povo de Israel. Eu quero prová-la agora, hoje, aqui, nesta noite. O Senhor ouvirá e trará você para o seu povo e tornará você participante da sua santa aliança. Muito bem. Vamos agora começar o sermão em Gênesis. Os irmãos já não caem mais nessa, né? Já estão acostumados já. Com as minhas brincadeiras aqui, já não tem mais nem graça, né? Ok. Voltemos então para Gênesis, que tem alguns minutinhos ainda. Mas eu tinha que falar isso. Eu tinha que falar. Já falei substancialmente sobre esse assunto no primeiro sermão sobre esse tema. Falei sobre Jeremias 31. Mas o meu professor de teologia, ele dizia sempre para mim: repetitio mater sapientia est. A repetição é a mãe do conhecimento. Repita, 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 repita. E Agostinho fazia a mesma coisa. Meu santo padroeiro. Repetia, 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 repetia. No final da vida até lamentou. Eu passei a vida inteira repetindo a mesma coisa e vocês fazendo as mesmas coisas erradas. Não vai ser o caso com os irmãos, não.
Mas espero que esse realçar tenha ajudado a consolidar a teologia da nova aliança no coração de vocês. Que vocês compartilhem isso com seus queridos e assim anunciem o evangelho a eles também dessa perspectiva. Muito bem. O pronunciamento sobre o sinal da aliança é o ponto 2, que nós voltamos agora aqui. E eu gostaria de falar sobre o versículo 12. O versículo 12 diz assim: disse Deus. Aí vem o pronunciamento sobre o sinal da aliança. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. E aí o versículo 13 vai dizer qual é o sinal. Nós não vamos falar sobre o versículo 13 hoje. Quando ele menciona, o texto fala, disse Deus, este é o sinal da minha aliança. Eu gostaria de falar, eu não vou conseguir, não vai dar tempo, na semana que vem eu falo. Eu gostaria de falar sobre um modelo teológico, um modelo de interpretação, um modelo hermenêutico, que é conhecido como aliancismo. Porque eu estou dizendo para vocês que esta aliança, a aliança noédica, é a primeira aliança mencionada na Bíblia. Mas nem todos os pastores e teólogos concordariam comigo. Muitos pastores, homens de Deus, pessoas que amam a palavra, pessoas que estudam, diriam, pastor Marcos, nós não concordamos com você. Esta não é a primeira aliança que existe na Bíblia. Há outras alianças na Bíblia antes dessa. E discordariam do que eu estou ensinando para os irmãos em certa medida. E os teólogos que discordariam de mim, homens de Deus, estudei com vários deles, são homens santos, são homens sérios, quero imitar muitos deles, na sua vida, na sua seriedade, quero imitá-los, por causa da seriedade que têm. Mas esses homens, eles diriam o seguinte, olha, existem pelo menos 4 pactos antes deste aqui. Pelo menos 4. 4 pactos antes desse. Eles diriam o seguinte, existe o pacto da redenção, existe o pacto da criação, existe o pacto das obras e existe o pacto inicial com Adão após a queda. 4 pactos. E iriam brigar comigo, iriam dizer que esses pactos todos existem. Bom, o que eu posso dizer de antemão é que nenhum deles existe, mas eu não vou poder explicar isso agora, não vai dar tempo. Então, no nosso próximo encontro, nesta mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal, eu vou explicar porque esses 4 pactos são ilusões, são invenções, são resultado da imaginação e não da exegese bíblica. Não estão na Escritura esses pactos. São 4 pactos imaginários, assim como há o pacto da redenção, o pacto da criação, o pacto das obras, o pacto inicial de Adão após a queda, é tão imaginário quanto o pacto Donald. É uma invenção do mesmo nível. O pacto Donald está no mesmo nível desses outros pactos aqui. São inventados, não estão presentes na Bíblia. Mas eu vou falar sobre isso no próximo sermão, explicando para os irmãos o que é. Os irmãos vão falar, mas por que o pastor Marcos vai falar sobre isso? Isso aí não é coisa de teólogo? Não. Eu vou falar sobre isso, irmãos, porque a existência ou não desses pactos afetam o nosso modo de viver. Nós não podemos ser ingênuos ao ponto de achar que a teologia não afeta a nossa conduta.
Se esses pactos existem ou não, isso vai determinar o modo como nós nos comportamos no nosso dia a dia e na igreja. Se esses pactos existem ou não, isso vai determinar até o número de filhos que você vai ter, se é que você vai ter filhos. Até isso afeta. Se esses pactos existem ou não, isso vai afetar o seu emprego, o modo como você trabalha, as suas horas trabalhadas. Às vezes, não é possível, isso é possível. Eu vou mostrar isso para vocês. Essas questões não são questões meramente cerebrais, teóricas, teológicas, que estão lá sendo discutidas por teólogos numa torre de marfim trancados ali em cima, não. São coisas que afetam o nosso comportamento, o nosso modo de viver no dia a dia, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta. E aqui na igreja também. Então, por isso, eu quero no próximo sermão, hoje não vai dar tempo, mas no próximo sermão eu quero falar sobre isso, sobre esses 4 pactos, a meu ver, imaginários, e mostrar para os irmãos que são pactos imaginários, e mostrar o impacto que eles teriam sobre nós se eles fossem reais. Mas não são, graças a Deus. Mas eu vou falar sobre isso na próxima semana, hoje não vai dar tempo. Os irmãos venham na próxima semana, eu vou falar sobre esses 4 pactos. Mas eu quero mencionar o versículo 12 apenas, que o nosso tempo exige que nós caminhemos um pouco mais rápido. Na semana que vem eu falo sobre isso. Mas notem o versículo 12, vamos olhar para o versículo 12, quando nós inauguramos no versículo 12 uma nova etapa. E essa nova etapa é o pronunciamento sobre o sinal da aliança. E aí vem o pronunciamento no versículo 12. E olhando para o versículo 12, os irmãos têm aqui o que na língua hebraica nós chamamos de o ot berit. Ot berit, que é o sinal do pacto. E isso é importante. Isso é importante porque um sinal de um pacto dá a esse pacto, como eu mencionei a vocês, dá a esse pacto seriedade, solenidade. No Antigo Testamento, em Gênesis 17, 11, nós temos a circuncisão como um sinal do pacto que Deus fez com Abraão. Em Êxodo 31, 16 e 17, nós temos o sábado. A guarda do sábado como um sinal do pacto de Deus com o povo de Israel no deserto. E aqui, em Gênesis 9, nós temos um sinal do pacto de Deus com Noé. E o que isso mostra? Olhando para o versículo 12, isso nos ajuda a entender um dos elementos desse pacto que Deus fez com Noé. E os elementos presentes aqui são 4, na verdade. E eu vou compartilhar isso com vocês e vamos partir para o final. O texto diz: este é o sinal da minha aliança. Isso mostra que o pacto é solene. Deus solenemente se comprometeu. Há uma espécie de cerimônia formal aqui. Há uma formalidade aqui. É semelhante ao momento em que o noivo pega a aliança e coloca no dedo da noiva. É uma solenidade. É semelhante ao momento em que a noiva e o noivo assinam a certidão de casamento. Ali nós temos, este aqui é o sinal da nossa aliança. Este aqui é o sinal da nossa aliança. Isso confere seriedade, solenidade, magnitude ao pacto. Então o que nós temos aqui no versículo 12, quando Deus fala de um sinal, Ele está elevando esse pacto a uma importância magnífica. E nós entendemos por quê. Porque desse pacto depende a nossa vida e de toda a carne. Mas o texto prossegue, o pacto não é somente solene, merece o nosso respeito. Quando nós olhamos para um arco-íris, nós temos que lembrar daquele dia solene, em que o Senhor colocou um sinal no céu, dizendo: este é o sinal de uma aliança solene que eu estou fazendo com vocês. Lembrem-se dessa aliança. Eu vou preservar toda a carne. Enquanto houver dia, enquanto houver noite, eu vou preservar toda a carne. E esse é um pacto solene, e o sinal do pacto, o ot berit, como é mencionado no Antigo Testamento, ele confere a esse pacto
essa natureza solene no perfazimento da aliança. Mas note, o versículo 12 também mostra que o pacto é um pacto, note bem, ele é solene e ele é unilateral. Unilateral. O que significa isso? Se os irmãos olharem para o versículo 12, os irmãos perceberão, o texto diz: este é o sinal da minha aliança. É a minha aliança. Eu somente me comprometo. O que o homem tem que fazer para que essa aliança se cumpra? Nada. O homem não se comprometeu com nada. O que os animais têm que fazer para que essa aliança se cumpra? É impossível. Os animais não entendem essas coisas. Não podem entender isso. Não podem ter uma relação pactual com ninguém. Ou seja, é uma aliança unilateral. Deus está dizendo, olha, não importa o que aconteça, o homem vai continuar pecando, mas o meu pacto é meu, é a minha aliança. Eu vou manter esse pacto independente do homem, da outra parte. A outra parte não se obriga, somente eu me obrigo. Eu somente. Todos os pactos são bilaterais. Todos os pactos envolvem uma resposta e um compromisso dos dois lados. Quando eu faço casamentos, fiz um agora do André e do Ricardo, recentemente. Quando eu faço casamentos, eu pergunto para os dois. Não pergunto para um só. Você aceita essa moça como sua esposa para amá-la, protegê-la? É um pacto. E o noivo diz sim. E então eu pergunto para a noiva: você aceita este homem para amá-lo, respeitá-lo e viver com ele até a morte? Ela diz sim. É um pacto bilateral. Mas no meu casamento a Simone não disse sim. Não disse sim. Porque os jovens da igreja fizeram um foguetório na hora de dizer sim. E começou a explodir os fogos, ela começou a dar risada e não falou sim. Então isso explica muita coisa. Eu aqui, né? Ela está desobrigada de tudo, só eu sou obrigado a manter o pacto. Né? Ela disse um sim, né? Você disse sim. Não lembra, hein? O meu sim você lembra, né? O meu sim ela lembra. Mas notem, nos casamentos existem essa bilateralidade pactual. E os noivos então se obrigam ali até que a morte os separe. Mas aqui é diferente. A aliança é incondicional e unilateral. Eu vou fazer, não importa o que aconteça, vocês não têm que se obrigar com nada. Eu vou preservar a terra, vocês podem fazer o que quiserem. Vocês podem matar meu filho. Eu não vou destruir a terra com águas de dilúvio. Não vou fazer isso. O pecado de vocês pode ser o pecado mais profundo. Eu não vou destruir a terra com águas de dilúvio. Note, na sequência, a terceira característica presente aqui é a aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco. Ou seja, o pacto é universal. O pacto é com todos. Não é como o novo pacto que é mencionado aqui, que Deus fará com Israel. E que agora nós podemos desfrutar de algumas parcelas dele. O pacto, a nova aliança, o novo pacto completo é só com Israel. Vai reunir todos os judeus ali na terra. É um pacto só com Israel. Alguns benefícios dele nós desfrutamos agora, mas esse pacto completo é só para Israel. Aqui não. Aqui esse pacto é universal. Eu me comprometo a preservar toda a humanidade e toda a carne. E ele prossegue dizendo que esse pacto, além de solene, unilateral e universal, esse pacto também e aí ele diz no final do versículo, para perpétuas gerações. Esse pacto é perene. É um pacto que não tem fim, feito lá com Noé. E ele vai perpassando as eras. Ele vai perpassando os séculos, até chegar a nós. E nós somos beneficiados por esse pacto. Nós e nossos animais. Nós, nossos parentes, nossos amigos incrédulos, mesmo as pessoas mais depravadas que conhecemos, os animais que nós temos, tudo que nos cerca, nós todos somos alcançados por esse pacto
que é um pacto perene. E por que estou destacando isso? Estou destacando isso porque quando nós olhamos para o ensino bíblico acerca do pacto, do novo pacto, que de algum modo, em alguma medida nos alcança, nós aprendemos que esse pacto também é eterno. Veja Hebreus 13, eu vou terminar com isso. Hebreus 13, 20 e 21. E aqui nesse ponto os dois pactos se igualam. Aqui nesse ponto o pacto com Noé e o pacto novo se igualam em certa medida. Não plenamente, mas em certa medida. Veja o que diz o texto em Hebreus 13, 20. É o finalzinho da carta aos Hebreus. É uma bênção final, uma despedida. Vejam que bênção linda que é pronunciada aqui. O autor de Hebreus sabia que estava escrevendo para judeus, que conheciam Jeremias 31, e conheciam Ezequiel 36. E ele diz o seguinte: ora, o Deus da paz, ele diz, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. E aí ele diz: pelo sangue da eterna aliança. Vejam, a aliança é eterna. Nesse ponto, o pacto, o novo pacto, se assemelha em alguma medida com o pacto feito com Noé. Com a diferença que o pacto com Noé vai durar enquanto durar a história. Este pacto, de acordo com o versículo 20, é um pacto eterno, que não tem fim. Hebreus 9,15 fala de uma herança eterna, que ultrapassa as eras, que ultrapassa a história, que vai além das gerações vindouras. Se o pacto com Noé alcança até a última geração vindoura, a nova aliança, o novo pacto, ultrapassa as últimas gerações vindouras. É um pacto eterno, sem fim. E aí nós olhamos para esse pacto e nos lembramos em alguma medida do pacto com Noé. Mas note, o versículo 21 mostra o que esse sangue da eterna aliança é capaz de fazer. Nós aprendemos como entrar para essa nova aliança. E já falamos como entrar para essa nova aliança quando falamos sobre João 3. Mas notem o que o sangue dessa eterna aliança é capaz de fazer. Pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem. Ele complete em vocês as coisas boas que estão faltando. O que é vos aperfeiçoe em todo bem? Pelo sangue da eterna aliança, que Ele complete em vocês as coisas boas que estão faltando. Eu não posso. Eu não tenho forças em mim, meu Deus, para completar em mim as coisas boas que estão faltando. Eu até sei algumas delas, outras eu sou tão mal que não consigo nem enxergá-las. Mas eu não tenho forças para completar em mim as coisas boas que estão faltando. Mas o texto bíblico fala, o sangue da eterna aliança. Se vocês foram lavados pelo sangue da eterna aliança, se vocês entraram para a nova aliança, tendo nascido da água, tendo nascido do Espírito, vocês têm esse sangue, o poder dele à sua disposição, há poder no sangue de Cristo. E esse poder envolve completar o bem que está faltando em vocês. E ele prossegue, para cumprirdes a sua vontade. Senhor, eu não consigo cumprir a sua vontade, eu não tenho forças. Mas pelo sangue da nova aliança,
eu posso cumprir a sua verdade, a sua vontade. O texto prossegue, operando em vós o que é agradável diante dele. Senhor, eu não consigo fazer o que é agradável ao Senhor. Eu encontro em meus membros uma outra força, que me empurra para fazer o que desagrada ao Senhor. Mas aqui, nesse texto, nós aprendemos sobre o impacto dessa nova aliança no nosso caráter. O texto diz que esse sangue da nova aliança, por meio dele, eu posso ser aperfeiçoado naquilo que falta em mim, no bem que falta em mim. Eu posso cumprir a sua verdade, a sua vontade. E posso, pela operação dele, realizar o que é agradável diante de Deus. Com isso em mente, nós podemos saber se nós pertencemos ou não à nova aliança. Com isso aqui em mente, nós podemos avaliar quem de fato pertence à nova aliança e quem só é cristão da boca para fora. O homem que pertence à nova aliança, ele é aperfeiçoado, ele vai crescendo espiritualmente, suas lacunas morais vão sendo preenchidas, ele vai cumprindo a vontade de Deus, o Senhor vai trabalhando nele, ele vai se santificando, melhorando a cada dia, ele vai realizando o que é agradável diante de Deus, ali na sua vida, no seu coração, na sua mente, nas suas palavras. Ele vai realizando isso na pessoa. Por quê? Porque o sangue da aliança que o lavou o capacita nisso. E eu volto à pergunta mais importante da vida. Olhando para isso, você faz parte da nova aliança. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, há um cristianismo estranho à nossa volta. Há um cristianismo sujo, desfigurado, que prega uma vida de libertinagens, sob a desculpa de que isso é viver na graça. Há um cristianismo mundanizado, em que pessoas perversas dizem coisas horríveis acerca do Senhor e da sua palavra, e estimulam pessoas que querem te conhecer de verdade a seguirem por caminhos maus, influenciam pessoas para o mal, sob o pretexto da piedade. Ó Deus, nós conhecemos a sua palavra, nós a estudamos, nós nos aproximamos dela com o coração aberto, com os olhos abertos, e nós nos curvamos diante dela, e nós a lemos. Nós fizemos isto esta noite. Nós a lemos, nós a pesquisamos, nós a comentamos, nós a conhecemos. E ela nos ensina, ó Deus, ela nos ensina acerca de um pacto maravilhoso, que muda o coração, que lava, que transforma, que faz com que tenhamos nojo da iniquidade, que nos aperfeiçoa, que nos capacita a fazermos a sua vontade, que nos torna pessoas perdoadas e novas. Ó Deus, é disso que falamos quando falamos do cristão. E suplicamos agora aqui todos juntos, pedimos que o Senhor nos ajude, para que essas coisas sejam reais em nós. E se há alguém aqui, ou nos ouvindo nesta noite, que não tem experimentado essas bênçãos do novo pacto, que hoje se aproximem do Senhor, creiam em Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, e nasçam da água, e nasçam do Espírito. Nós pedimos essas bênçãos, gratos pelo que pudemos aprender hoje. Em nome de Jesus. Amém.